Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e mistério chamado A Nona Vida de Louis Drax. Alerta de spoilers a seguir. Desde que nasceu, Louis Drax esteve em centenas de acidentes, mas sobreviveu a todos eles. Seu próprio nascimento foi um acidente, e quando ele tinha apenas 4 meses, um lustre caiu em cima dele. Ele foi picado por aranhas, abelhas, eletrocutado e teve intoxicações alimentares várias vezes, sem mencionar uma variedade de doenças como meningite. Nada parece matar esta criança, e a sua mãe Natalie o chama de anjo, embora ele também possa ser como um gato, e o seu 9º ano pode ser a sua última vida. No 9º aniversário de Louis, ele, sua mãe e seu pai Peter fazem um piquenique perto de um penhasco, e Louis acaba caindo no mar. Ele sente frio debaixo d'água, e uma misteriosa voz lhe diz que esta é a sua 9ª vida. Alguns momentos depois, a detetive Dalton e a sua equipe aparecem graças ao chamado de 2 trilheiros que viram Natalie por perto. Mãe e filho são ambos resgatados, mas Peter não está em lugar nenhum. Louis é levado ao hospital e o Dr. Janek faz o máximo que pode, mas infelizmente o menino morre. Entretanto, quando o corpo é levado para o necrotério, ele começa a ter convulsões. Então, os médicos o levam de volta para a emergência. Enquanto isso, o Dr. Alan Pascal está dando uma palestra ao TED sobre o seu livro sobre o tema Cérebros em Coma. Ele conta a história de como ele costumava andar sonâmbulo quando criança e nunca deixou de procurar aquela dimensão perdida em que o cérebro entra em coma. Depois, ele recebe um telefonema de Janek, pedindo-lhe para ir ao hospital para assumir o caso de Louis. Ele descobre que o menino esteve morto por 2 horas e agora está em coma com muitos ossos quebrados e órgãos em perigo. Alan também conhece Natalie e promete trazer Louis de volta, chamando o garoto de milagre da medicina. Enquanto isso, a mente em coma de Louis está explorando velhas lembranças para compartilhar com a voz misteriosa. Como ele era um menino problemático, Natalie sempre foi muito protetora e ela o mandou para a terapia com o Dr. Pérez. Louis diz a Pérez tudo o que ele quer porque o médico prometeu que ficaria entre eles. Pérez também acha divertida a franqueza de Louis. Mas às vezes, Louis se recusa a responder algumas perguntas, como quando ele disse que não achava que iria crescer, mas nunca explicou o porquê. Quando Pérez se pergunta se Louis está causando os acidentes de propósito, o garoto muda de assunto. Louis sabe que Pérez hipnotiza algum de seus pacientes porque ele leu o livro do médico, e se pergunta se Pérez não vai hipnotizá-lo, porque ele é um garoto perturbado. De volta ao presente, Alan pede a Janek detalhes do acidente. A teoria atual da polícia é que seu pai, Peter, empurrou Louis, e agora ele está em fuga, e é por isso que eles vão colocar um policial na recepção do hospital. Alan conversa com Louis sempre que pode, dizendo a ele que é seguro voltar. Dalton vem mais tarde para conversar com os médicos e compartilha o que descobriu sobre Louis até agora. Ele costumava fazer terapia, era perturbado na escola, não tinha amigos e não se encaixava. Assim, os outros meninos o chamavam de garoto maluco. Alan aponta o histórico de acidentes de Louis, e Dalton explica que os médicos anteriores pensam que o menino fez de propósito para chamar a atenção. Mas nem ela nem Alan acreditam nisso, porque os acidentes começaram quando ele era um bebê. Alan também se pergunta se Peter é um homem violento, mas Dalton não comenta sobre isso. Depois, Alan vai dar um passeio com Natalie para tentar oferecer algumas palavras reconfortantes. Na mente de Louis, as memórias estão piscando rapidamente, desde momentos felizes como Natalie cuidando dele e da visita da família ao aquário, até momentos preocupantes como Natalie e Peter discutindo. Agora, Alan está passando muito tempo com Natalie no hospital, sempre que ela vem visitar o seu filho. Uma noite, a misteriosa voz se revela, mostrando um grande monstro de algas marinhas que quer conversar com Louis. A próxima história é sobre a época em que Peter o levou ao SeaWorld, e eles acidentalmente se depararam com a ex-mulher de Peter, Caitlin, que havia se casado novamente e agora tinha 3 filhos. Mais tarde, Peter pediu a Louis para não contar a Natalie sobre este encontro porque ela era muito sensível. Louis prometeu que não contaria, mas assim que eles voltaram para casa, Louis contou tudo, causando uma discussão entre seus pais. Na próxima vez que ele foi à terapia, Louis disse a Pérez que não guardou o segredo porque sabia que seus pais não se amavam, mas não se divorciariam por causa dele. Ele também sabia que Peter não era seu pai de verdade. Mais tarde, Louis perguntou a Peter por que ele deixou o box. Então, Peter explicou que ele fez isso porque Natalie pediu e porque ele se tornou um pai. Alguns dias mais tarde, Alan e sua esposa Sophie comparecem a uma festa organizada por Janek.
Alan está surpreso ao ver Natalie e não consegue tirar os olhos dela, e isto é notado por Sophie, que já acha que o seu casamento não está indo tão bem. Quando Alan finalmente consegue conversar com Natalie, Sophie os interrompe, criando um clima muito tenso que persiste quando eles vão para casa. No dia seguinte, Natalie traz o hamster de Louie para o hospital, esperando que ele possa ajudar seu filho a se sentir melhor. Animais não são permitidos no hospital, mas Alan decide abrir uma exceção para ela. Natalie diz que Louie ama o seu animal de estimação, mas a verdade é que o seu terceiro hamster, e ele matou os 2 anteriores. Quando Paris lhe pergunta sobre isso, Louie lhe conta sobre uma regra secreta que dizia que se você fosse o dono de uma criatura pequena e ela vivesse mais de 2 anos, era permitido matá-la porque você era o seu dono. Paris ficou chocado ao ouvir isso e queria saber onde Louie viu isso, tentando fazê-lo falar sobre Peter. No final da sessão, Paris expressou as suas preocupações a Natalie, que se ofendeu com as insinuações de Paris e decidiu não mandar mais o seu filho para a terapia. Como punição por ter compartilhado as coisas que havia jurado não contar, Louie enviou uma carta cheia de excremento de hamster para Paris. Esta história está sendo ouvida pelo monstro marinho no presente, e ele se pergunta por que Louie odeia tanto os homens. O menino responde que os homens fizeram coisas ruins com a sua mãe. Enquanto isso, Alan pergunta a Natalie por que ela havia interrompido a terapia com Paris pouco antes do incidente do penhasco. Natalie explica que ela costumava pensar que Paris estava tentando virá-la contra seu marido, e agora ela começa a ver que talvez ele tinha razão. Como Alan é muito compreensivo, Natalie compartilha o que aconteceu no aniversário de Louie. Ela e Peter discutiram porque Peter não gostou do fato que ela havia interrompido a terapia de Louie. Peter ficou agressivo e isso assustou Louie, que fugiu. Seus pais foram atrás dele e tentaram agarrá-lo, mas na luta Louie caiu. Alan pergunta se Peter já havia sido violento antes, mas Natalie ignora a pergunta. Ele diz que conhece Peter desde os 18 anos, fazendo dele o único homem com quem já esteve. Alan acha que Natalie merece coisa melhor e os dois acabam se beijando, o que pode ser visto das janelas do hospital. Isto inclui a sala com Louie, que de repente se senta e observa com um olho vermelho. Alan e a enfermeira correm para verificar Louie, que está tentando dizer algo. Infelizmente, ele só consegue sussurrar "meu pai", antes que Natalie o abrace e ele caia de novo em coma. Louie revisita então outra memória, a noite em que seus pais se separaram. Peter veio se despedir porque ia sair com a avó por um tempo para dar algum espaço a Natalie, mas prometeu que sempre estaria presente para o seu filho. Enquanto isso, Alan fica acordado até tarde fazendo alguns testes para tentar entender o que aconteceu, mas sem sucesso. Ele continua tentando falar com Louie, e esta noite ele até leu seu livro favorito para ele. De repente, Alan ouve um barulho e encontra um rastro de algas marinhas, aranhas e lama, que ele segue para uma sala onde o monstro das algas marinhas está escondido. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, Alan vê Louie e acorda ao seu lado. Tinha sido apenas um pesadelo. Alguns dias depois, Alan sai com Janek, que percebe que ele está cansado. Alan confessa que ele não tem dormido bem e que as coisas com Sophie estão piores do que nunca. Janek se pergunta se Alec está com Natalie porque todos no hospital sabem sobre o beijo no jardim. Sua pequena conversa é interrompida por uma ligação de Natalie, que pede ajuda de Alan, porque ela acha que Peter esteve em sua casa. Quando Alan chega lá, Natalie lhe mostra uma carta que encontrou na caixa de correio, escrita com letra de criança e assinada por Louie. O texto em si é alarmante também. Louie avisa Natalie que ela deve ficar longe de Alan, porque ele está interessado nela, e os homens sempre a machucam. Se ela não ouvir, coisas ruins acontecerão. Alan faz com que Natalie leve a carta à polícia, e uma análise feita por um especialista revela que quem escreveu isso não estava usando a sua mão dominante, provavelmente para esconder a sua identidade. Dalton aconselha Natalie a não ficar em sua casa por enquanto, e como ela não tem família nem amigos, Alan oferece um quarto no hospital. Antes de partirem, Dalton também aconselha Alan a não se envolver com Natalie para sua própria segurança. No dia seguinte, Alan visita Paris, que agora está trabalhando em um hospital psiquiátrico. Paris confessa que ele costumava pensar que Louie causou os acidentes de propósito para chamar a atenção, mas as peças nem sempre se encaixavam. Ele mostra a Alan a carta com os excrementos do hamster, que também inclui uma mensagem sobre o quanto Louie odeia Paris por ter contado seus segredos. Em troca, Alan mostra a Paris uma cópia da outra carta, e Paris confirma que a carta segue a maneira particular de Louie falar. Enquanto isso, Louie revisita a memória do dia do acidente. Peter voltou apenas para comemorar o aniversário de seu filho,
e lhe trouxe o terceiro hamster como presente. No carro, Peter disse a Natalie que queria ficar com Louie nas suas férias de 2 semanas. Natalie não gostou da ideia, mas não teve argumentos para recusar, então ela acusou Peter de estar perdido. Ele negou isso e uma pequena e calma discussão terminou com Louie pegando um mapa para ajudar o seu pai. Entretanto, ao invés de ver estradas comuns no papel, ele encontra um mapa do seu próprio cérebro. Mais tarde à noite, Sophia aparece no escritório de Alan. Como ele mal está ficando em casa, ela trouxe uma misteriosa carta escrita com a mesma caligrafia da que Natalie recebeu. Sophie já a tinha aberto, e o conteúdo a perturbou tanto que ela saiu sem dizer uma palavra. Esta carta também é assinada por Louie, e pede a Alan que deixe a sua mãe em paz. Dalton vem para investigar, e Alan confirma que é impossível para Louie ter escrito as cartas. Quando novas teorias aparecem na mente de Dalton, ela pede a Alan a versão de Natalie sobre o que aconteceu durante o piquenique. Então ela confessa que Peter não é o verdadeiro pai de Louie e que Natalie havia colocado Louie para adoção quando ele era um bebê. Após a saída da polícia, Alan confronta Natalie perguntando por que ela havia mentido sobre ter estado com apenas um homem. Natalie explica que a concepção de Louie não tinha sido consensual e que o seu nascimento quase matou os dois. Desde então ela se sentiu rodeada de predadores, mas Alan promete que ela está a salvo com ele e os dois dão o próximo passo em seu relacionamento. De volta à memória de Louie no piquenique, Peter tinha realmente ficado bravo por Natalie ter parado a terapia de Louie, mas ele encurtou a discussão por causa do seu filho. Ao mesmo tempo, Natalie está no presente falando com ele, contando a história de como ela e Peter começaram a namorar. Foi depois de um dos grandes acidentes do bebê Louie. Ela havia chamado Peter para pedir o seu apoio, enquanto aguardava os resultados da operação. Os médicos pensaram que ele era o seu marido, e 1 ano depois eles se casaram, porque Peter não amava Caitlin e gostava mais de Natalie. De volta a Louie, o monstro das algas marinhas o leva para finalmente lhe mostrar a verdade. Entretanto, a polícia está fazendo com que cada membro da equipe do hospital escreva algo para comparar a caligrafia com as cartas. Naquele momento, um tumulto pode ser ouvido do quarto de Louie. A mãe de Peter, Violet, veio para ver o seu neto, mas ela e Natalie se odeiam e agora estão discutindo. Alan leva Violet ao seu escritório e descobre que desde que Peter desapareceu, Natalie tem tentado impedir que ela veja Louie. Peter não está em contato com a sua mãe, mas Violet tem certeza de que ele não fez nada porque ele amava aquela criança mais do que a si mesmo. Na verdade, Louie é a única razão pela qual Peter ficou com Natalie por tanto tempo. Violet gostava mais de Caitlin e acha que Natalie conquistou Peter com mentiras e manipulações. Ela também acha que Natalie está mentindo para Alan sobre a sua falta de família e sobre o fato de que a concepção de Louie tinha sido forçada. Sua conversa é subitamente interrompida por Dalton, que traz más notícias. Eles encontraram o corpo de Peter dentro de uma caverna perto do penhasco. De volta à mente de Louie, o monstro das algas faz a criança pular com ele na água, e eles nadam até chegar a uma caverna escura. Aqui, Louie descobre que o monstro é a própria manifestação de Peter, que lhe conta a versão real dos acontecimentos. Ele amava mais a Caitlin, mas sentiu pena de Natalie, que estava sempre triste. Natalie precisava mais dele, então Peter se divorciou de Caitlin e se casou com ela. Ele aprendeu tarde demais que Natalie sempre chorava porque fazia as pessoas sentirem pena dela. A única razão pela qual ele não partiu foi Louie, a quem ele amava mais do que a si mesmo. Peter nunca achou Louie esquisito, na verdade sempre se orgulhou dele. Enquanto isso, no necrotério, o corpo coberto de algas de Peter está passando por uma autópsia e já se decompôs muito, o que indica que Peter está morto há dias. Ele caiu na água junto com Louie, mas a corrente da água o arrastou para a caverna e é por isso que foi tão difícil de encontrá-lo. Os policiais também recebem uma mensagem do laboratório, dizendo que Peter não escreveu as cartas, o que não é realmente uma surpresa nesse momento. No hospital, Alan acorda após adormecer acidentalmente, e a enfermeira confessa que não se atreveu a acordá-lo porque ele estava sonâmbulo. Aparentemente, ele foi até a escrivaninha e escreveu uma receita, depois a jogou no lixo antes de voltar para sua cadeira. A enfermeira guardou essa receita, e quando Alan dá uma olhada, ele fica chocado ao ver a caligrafia das cartas, prescrevendo a Natalie doses perigosas de insulina e cloroforme. Alan vai à polícia e juntos eles confirmam a história da enfermeira através das câmeras de segurança. Ele acha que Louie está controlando sua mente enquanto dorme e está tentando dizer alguma coisa. Dalton pensa que essa é uma teoria maluca, e mesmo que a caligrafia corresponda às letras, Alan ainda não é um suspeito. Ele não tinha conhecido a família antes deles chegarem ao hospital,
e o fato de tanto Louie como Peter terem caído naquele dia não pode ser coincidência. Em seguida, Alan visita Paris para perguntar se ele já pensou que Natalie pode estar envolvida no acidente. Paris também acha que a teoria de Alan é uma loucura, mas aceita hipnotizá-lo para confirmá-la. No hospital, Paris guia Alan através da hipnose e o ajuda a encontrar um espaço mental parecido com uma praia onde Louie estava. Paris pede para falar com Louie, e Alan responde usando os padrões de fala do rapaz. Usando Alan, Louie finalmente termina de revelar o que aconteceu no piquenique. Ele tinha soprado as velas e desejava que Peter fosse o seu verdadeiro pai para que ele ficasse. Depois disso, Natalie tentou dar a Louie alguns doces, mas ela não quis dar a Peter. Na verdade, ela ficou chateada e acusou Peter de estar bêbado. Peter desconfiou do conteúdo do doce e se tornou agressivo para pegar o frasco dela. Foi quando Louie fugiu com medo, e Peter foi atrás dele para afastá-lo do penhasco antes de acusar Natalie de querer ferir o filho deles, fazendo com que ela o empurrasse para calá-lo. Então Natalie se voltou para Louie. Assim ele fez como ela sempre quis que ele fizesse e pulou na água. A verdade é que Natalie sempre foi a pessoa que causava os acidentes de Louie de propósito. Quando a história termina, Alan acorda ao mesmo tempo em que o coração de Louie para, mas ele o traz de volta com um desfibrilador. Algum tempo depois, Alan se muda para o seu próprio apartamento porque está separado de Sophie. Depois ele vai para o hospital psiquiátrico de Paris, onde Natalie foi internada porque tem a síndrome de Munchausen. Isso significa que ela é uma cuidadora que cria problemas em outra pessoa para chamar a atenção de médicos e amigos. No início, Natalie estava machucando Louie diretamente, mas à medida que ele crescia, Louie aprendeu o que ela queria e entrou em acidentes por conta própria em troca do seu amor. Atualmente, Natalie está respondendo bem ao tratamento, mas ela também está grávida de um filho de Alan. Violet está agora encarregada de cuidar de Louie. Em seu espaço mental, o menino se pergunta se estar em coma é realmente ruim, considerando que ele pode ficar com seu pai e nunca mais se meter em problemas. Entretanto, Peter discorda, explicando toda a magia e possibilidade que o esperam ao acordar. Então, Louie se lembra do dia em que Peter partiu, prometendo que estaria sempre com ele, e abre os olhos. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.